muito bem-vindos. Se não me engano, exato, é o 11º encontro destes que temos vindo a fazer, esta espécie de seminários de preparação dessa publicação que pretendemos levar a cabo em breve. E este 11º vai ter então como oradores o Biagio D'Angelo e a Ana Cristina Rodrigues para nos falarem do visível e do invisível Emanuel de Oliveira, sobre o filme Espelho Mágico, de 2005. O Biagio é um velho amigo e colega, conhecemos-nos nestas andanças de trabalhos, não é? Conhecemos-nos profissionalmente e ficámos bastante amigos, temos trabalhado em conjunto muitas vezes, por isso é um gosto enorme tê-lo aqui. Conheço a qualidade do trabalho dele, sei que vale sempre a pena ouvi-lo e estou certa de que se a Ana também trabalha com o Biagio, também terá muitas coisas interessantes a contar-nos e por isso, sem mais demoras, vou passar a palavra aos dois, agradecendo muitíssimo este contributo. E até já. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite da Maria do Rosário, do Sérgio. É um desafio trabalhar nesses momentos, porque, primeiro, quer dizer se afastar das tarefas universitárias, acadêmicas, burocráticas, e mergulhar no mundo de fascinação mesmo, né? Como isso que vocês estão propondo para nós. Eu sou professor de Teoria Estética da Arte, trabalho com arte e literatura há muito tempo, no âmbito de literatura comparada, especialmente, e foi um desafio trabalhar com Manuel de Oliveira, que é sobre o que vamos falar hoje. Agora vou passar a palavra para a Ana se apresentar e depois eu vou dizer como a gente vai trabalhar hoje. Boa tarde a todos. Aqui para nós ainda é bom dia, são 10h40 da manhã. Agradeço muito o convite do meu orientador, professor Biagio, que além de orientador, professor, tornou-se um amigo muito querido. E é um prazer conhecer o professor Sérgio, professora Maria do Rosário, responsáveis por este convite, por esse trabalho que está nos parecendo tão desafiador e tão interessante. Eu faço doutorado na Universidade de Brasília, no Departamento de Artes Visuais, né? Sou orientanda do professor Bias, como eu disse, e a minha pesquisa, que já está se encaminhando para o final, é sobre uma fotógrafa polonesa, Zofia Hidet, e enfim, o meu histórico acadêmico é um pouco diversificado. Eu venho originalmente da literatura, mas depois fiz um segundo curso de graduação, fui para o jornalismo. O meu mestrado foi na Universidade de Brasília, em comunicação, mas já aí trabalhando com imagem. E depois disso, o interesse por imagem só crescia, e aí resolvi sair do departamento e ir para o Instituto de Artes. Encontrei o professor. Não se está. Sou eu ou não se está ouvindo bem agora? Não se ouve bem, Ana. Perdemos o som, piorou de repente. Estão ouvindo? Sim, agora ótimo, ótimo. Agora sim? Mas deu para ouvir alguma coisa do que eu falei? Deu. Só não ouvimos o finalzinho, o resto ouvimos tudo. Ah, tá certo. Bom, então é isso. Essa é a minha trajetória. Fui professora de língua portuguesa muitos anos e atualmente trabalho com textos, né? Eu trabalho com revisão de textos. Já tive a oportunidade algumas vezes de ir a Portugal, conheço alguns lugares em Portugal, até por força da minha ascendência. Eu tenho um bisavô português e, enfim, é um prazer estar aqui e agradeço muito essa oportunidade. Obrigada, nós. Então, nós trabalharemos de forma muito tradicional.
nós vamos, preparamos um texto em conjunto e eu vou ler a primeira parte, a Ana vai ler a segunda e a conclusão vou fazer eu, mas sempre nessa trajetória em comum. Então, o texto que nós preparamos chama O Visível e Invisível em Espelho Mágico, de Manuel de Oliveira. E dividimos o trabalho em três partes. A primeira, que chama Na Frente do Espelho, a segunda, Dentro do Espelho, e a terceira, que funcionará como uma conclusão, na verdade, são conclusões abertas, né, sempre, através do espelho. Começo com uma citação do Roland Barthes, talvez muito clássica, mas, ao meu ver, interessante nessa circunstância. Diz ele em Análise Estrutural da Narrativa: inúmeras são as narrativas do mundo. Há, em primeiro lugar, uma variedade prodigiosa de gêneros, distribuídos entre substâncias diferentes, como se toda a matéria fosse boa para que o homem lhe confiasse sua narrativa. A narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, e pela imagem, fixa ou móvel. Não há, em parte alguma, povo algum sem narrativa. A narrativa está aí como a vida. E há uma frase de Manuel de Oliveira que é muito interessante, que se liga a esta, ao meu ver. Há coisas que são abissais e os abismos não se podem filmar. Sugerem-se. Entre uma cena e outra, pode ficar uma sugestão. Essa frase de Manuel de Oliveira trata do catálogo da Cinemateca Manuel de Oliveira, bem evidencia a preferência do diretor português para a valorização de imagens que tendem à rarefação. Já que os abismos são infilmáveis, a sugestão que Manuel de Oliveira propõe ao seu observador é oferecer-lhe apenas sugestões que descrevem, não ilustram a narrativa, repetem, acompanham as personagens, sem quase nenhum movimento de câmera, como a procurar, nos detalhes rotineiros, um caráter abissal extraordinário. A longa história de Manuel de Oliveira com a sétima arte começou cedo, resultado da influência de seu pai, que o levava ao cinema para assistir a filme de Charles Chaplin. Daí nasceu, primeiro, o sonho de ser ator, mas foi como cineasta que sua trajetória artística chegaria ao auge, já permanecendo por um longo período. Aos 23 anos de idade, o cineasta concluiu seu primeiro filme, Douro, Faina Fluvial. Vocês sabem, né, com certeza, são experts na matéria e a gente tenta também tecer um pouco, um mínimo de cronologia da história do diretor português. Um filme em versão muda, inspirado no documentário do cineasta alemão Walter Ruttmann, Berlim, a Sinfonia de uma Capital. Segundo João Bernard da Costa, eu cito, caminhando do mais abstrato para o mais concreto, com a prodigiosa intuição da força atrativa da montagem e capacidade expressiva desta, Oliveira lançava o primeiro marco de sua comédia humana, porventura já marcada pelo efêmero e pela frustração. Com Douro, o cinema português tinha seu primeiro clássico, culminando 4 anos de surpreendentes experimentações. Fim da citação. Em mais de um século de vida, Manuel de Oliveira assinou dezenas de filmes, longas e curtas-metragens. Muito do que sobre o cineasta foi escrito salienta a excentricidade dessa extensa história, intercalada com hiatos e silêncios, o que caracterizaria a primeira fase de sua trajetória. A partir de 71, quando já com mais de 60 anos de idade lançou O Passado e o Presente, Manuel de Oliveira passou a filmar com regularidade por mais de 30 anos, alcançando a primeira década do século XXI, o que tem sido considerado como marca da segunda fase de sua obra. Entre os títulos principais desse primeiro período, marcado por mais forte pendor documental, falando um pouco do início, estão Douro, Faina Fluvial, que citamos, O Pintor da Cidade, Acto da Primavera, mas também ficções como Aniki Bobô e A Caça. O Passado e o Presente inicia a referida segunda fase da obra de Oliveira e seu crescente reconhecimento crítico, que se prolonga com Benil de Amor de Perdição e Francisca, de 81.
A designada tetralogia dos Amores Frustrados traduz a relação profunda que se estabelece daí para frente entre cinema, literatura e teatro. As peças de Vicente Sanches e José Rejo, os romances de Camilo Castelo Branco e Agustina Bessa Luiz. Nós temos aqui o livro que foi trato depois que nos interessa. Ana, peguei o teu livro. O singular percurso artístico de Oliveira foi construído a partir de sua total independência e intransigente atitude estética, o que resultou em filmes hoje vistos como precursores de tendências que marcaram a história do cinema. Annick Bobot, que anunciou o movimento neorrealista italiano, O Pintor da Cidade, que sintetizou o cinema de mise-en-scène contra o cinema de montagem, Ato da Primavera, que inspirou Pasolini em Evangelho segundo São Mateus, Benilde, a Virgem Mai, que denunciou o caráter artificial do espaço cênico, mostrando a câmera no estudo da filmagem. A obra de Manuel de Oliveira é marcada por duas tendências. Em todos os filmes que realizou antes de 64, predomina um estilo cinematográfico puro, sem diálogo ou monólogos longos. Mas, a partir do lançamento de O Ato da Primavera, a teatralidade das ações manifesta-se como um estilo que passaria a conduzir as tramas oliverianas, especialmente em Benilde, a Virgem Mai, e, de fato, para Manuel de Oliveira, cito agora uma citação trata de Conversas com Manuel de Oliveira, de Antoine de Bec e Jacques Parcy, que diz assim: o objetivo do cinema é mostrar o que se vê. Se no teatro há muitas coisas que não se veem, o cinema, tem o dever de mostrar o que não se vê no teatro. Onde começa o teatro, onde acaba o cinema. Então, ostensivamente, cria aquele momento inicial no filme, com a câmera a percorrer os estúdios, por detrás dos cenários, antes de penetrar no interior. Vê-se toda a maquinaria, a fim de mostrar que tudo é cenário. Tudo existe e nada existe. Tudo é mistério. Depois escrevi sobre a imagem, primeiro acto, fim do primeiro acto, segundo acto, etc. Para dizer que o teatro é também cinema. Um pequeno parêntese aqui, nós temos um diretor português, brasileiro, que é Luiz Fernando Guimarães, que quando fez uma trilogia sobre grandes romances para o cinema, na verdade para a televisão, como Machado de Assis e Ariano Suassuna, escolheu esse método de Oliveira. Escolheu mostrar tudo, o cenário, mostrar como andam as câmeras, o Jimmy Jib, por exemplo, como ele funciona e tal. Continuando. Em 72, no lançamento de O Passado e Presente, a crítica se dividiu entre considerar o filme o mais moderno de Oliveira e avaliá-lo como demasiadamente artificial, dada a teatralidade que se observou. Enquanto a crítica portuguesa se incomodava mais uma vez com Manuel de Oliveira, a crítica estrangeira recebia o filme com louvores, incluindo o cinema português no circuito de festivais. Oliveira, neste filme, não segue nenhum dos cânones. Começa pelo elenco, constituído maioritariamente por amadores, passa pela forma como foi encarada a interpretação como uma marca de teatralidade, essa marca que ficará sempre, né? O mestre que surpreendera com o realismo em Annick Bobot agora procura a artificialidade e a aparência nas personagens, da mesma forma que ele existe na história. As polêmicas animavam uma franja de público mais desprevenido para enfrentar as peculiares opções estéticas de Manuel de Oliveira. O cineasta era representante de uma vanguarda artística que se recusava a ser dominada, digamos assim, pela hegemonia hollywoodiana. Assim buscou outras vias de fazer cinema, encontrou e propôs também ao público uma outra forma de olhar o mundo. O mundo, para Manuel de Oliveira, vai para além da realidade visível. O mundo é repleto de uma variedade prodigiosa de narrativas, como escrevia Barthes, que nós citamos no começo dessa leitura, sustentada, nesse caso, pela linguagem visual do cinema, fixa ou móvel que seja. E é esse mundo que o cinema permite olhar de forma nova, e esse mundo é um espaço narrativo aberto, em que a teatralidade enfatiza a atuação das personagens. A escolha narrativa fílmica corresponde, na perspectiva de Manuel de Oliveira,
àquela capacidade humana de contar experiências por meio de registro e seleção de certos acontecimentos, que, segundo Walter Benjamin, ele diz, a faculdade de intercambiar experiências, as quais compõem a imagem do mundo exterior. Esta outra forma de olhar o mundo tem, com certeza, suas bases na procura da verdade e da objetividade, atitude marcante da cultura visual de meados do século XX na Europa. Tempo de guerra, de destruição, de reconstrução também. Momento em que fotógrafos, cinegrafistas, cineastas buscavam sensibilizar a audiência para a importância do humano e de suas questões pessoais e sociais. Contudo, a procura da verdade e da objetividade no diretor português está longe de uma busca, por assim dizer, iluminista, reduzidamente racional ou sociológica. Como escreve Maria do Rosário Lupi Bello, a obra de Manuel de Oliveira possui a característica de constantemente abrir campos de problemas, lançando hipóteses mais ou menos teóricas sobre novas possibilidades estéticas e significativas do cinema como arte. De fato, procurar a verdade é abrir-se à existência de certas hipóteses de leitura do mundo, que, pelo mesmo fato delas existirem, não podem ser excluídas do olhar investigativo do sujeito. Isso, digamos assim, em linha, digamos assim, até antropológica, eu diria. Manuel de Oliveira, mesmo em suas películas de ficção, produziu imagens que têm correspondência com o real, com o objetivo, mas que, ao mesmo tempo, são permeáveis à subjetividade. Dizia ele, numa entrevista, os abismos, as almas, os pensamentos não se filmam. Só se filma o que é fotografável. E é por isso que eu não gosto de sair do concreto. Oliveira não filma almas, o que é muito bom, mas corpos, que nos aparecem frequentemente como fantasmas, o visível e o invisível. Parece-nos muito pertinente a necessidade do diretor português de refletir simultaneamente sobre a metodologia do cinema e da possibilidade de fundar uma estética do cinema, apoiando-se sobre uma reflexão prévia do que é fotografável. Pois uma estética, seja ela do cinema, seja ela da fotografia, deve fundar-se sobre uma aproximação teórica acerca de sua essência, de suas condições de possibilidade e de suas condições de recepção. Nesse sentido, o juízo de François Soulage na estética da fotografia, ao meu ver, é muito relevante. Ele diz, cito, é por isso que faz necessário refletir antes sobre o estatuto do objeto a ser fotografado ou a ser filmado, porque ele desempenha um papel decisivo nos atos e ações fotográficos, nas doutrinas e crenças relativas à fotografia. Exagerando, ampliamos para o cinema. O que resta desse objeto? Pode ser ele captado pela fotografia ou pela câmera, ou ele não passa, em última instância, de um objeto impossível de ser fotografado. Quais são, então, para a fotografia, em geral, e para a fotografia como arte particular, as consequências das respostas para estas duas questões? E, em função das respostas desses questionamentos, dessas reflexões e de suas aquisições, que se torna possível e necessário levantar de outra maneira o problema da especificidade da fotografia e resolver a questão da essência da fotograficidade. Fim de citação. É longa, mas eu acho que é muito adequada, muito pertinente ao que tentamos dialogar, conversar com vocês hoje. Da fotograficidade à cinematograficidade, o passo, mutatis mutandis, é breve. É preciso lembrar que Manuel de Oliveira
era, sobretudo, alguém que pertencia ao mundo das artes, das imagens. E era com olho de artista que ele via o mundo. Numa entrevista concedida à jornalista Ana Sousa Dias, em 2004, essa face do cineasta veio à tona. Diz o artista. Até uma frase do Jean-Luc Godard, que diz que o cinema nem é arte nem é vida. É qualquer coisa entre as duas. Eu não estou completamente de acordo, diz de Oliveira. Mas, de fato, nenhuma arte simula a vida como o cinema. Todavia, não é uma vida. E também não é propriamente uma arte, porque é uma acumulação, uma síntese de todas as artes. O cinema não existia sem a pintura, sem a literatura, sem a dança, sem a música, sem o som, sem a imagem. Tudo isto é um conjunto de todas as artes, de todas, sem exceção. Nesse amálgama artístico que constitui o cinema, segundo Manuel de Oliveira, entra ainda outro elemento que faz de sua extensa obra um frame particular da história do cinema. Esse elemento é a religião. Mas em Manuel de Oliveira, a religião, ou melhor, talvez seria melhor dizer, a religiosidade, não tem nada de dogmático ou de piedoso. Trata-se de uma verdade misteriosa que o realizador português admite constantemente perseguir, como Lupe Bello afirma em um estudo muito sugestivo, em que Manuel de Oliveira é comparado ao grande cineasta francês Robert Bresson. Vou citar uma coisa muito breve, mas muito indicativa. Manuel de Oliveira, diz Maria do Rosário, não estabelece diferenças essenciais entre o dado misterioso que encontra nos objetos e a imponência desse mesmo mistério no ser humano. Apelida-o, por vezes, de fantástico, que não será certamente por acaso. Fim de citação. Assim como para Robert Bresson, a ascese estética de Manuel de Oliveira consiste na convicção que a realidade é a face visível do mistério, ou do fantástico, mas com F maiúscula, diria. Como ele próprio declara durante a conversa com Beck e Parcy, a minha dúvida pôs no que eu penso. Estamos perante um grande mistério. E acrescenta, isso é muito bonito, e com isso eu concluo a primeira minha parte, né? Depois dou a palavra para a Ana. Um dia eu falava com André Bazin a respeito de Jean Renoir, de que ele gostava muito. Eu também, porque Renoir fala do mistério. Sempre um mistério. E eu perguntei, Manuel de Oliveira, e René Clair? E Bazin respondeu-me, René Clair, demasiado claro. Sabe que tem um jogo de palavra com clair, que em francês é justamente demasiado claro. Né? Agora é com a Ana. Só um instantinho que eu vou levantar. Sim. Bom, como nós dividimos essa apresentação em três partes, sempre relacionada ao espelho, eu vou tratar agora da parte que se intitula Dentro do Espelho. Os mistérios da fé religiosa têm presença marcante nos filmes do diretor português. Em Espelho Mágico, que é, na verdade, o nosso foco principal nesse trabalho, acumula-se uma complexa reflexão que mescla religiosidade, poder econômico e um mundo em desconstrução. Tudo isso a produzir almas perturbadas que nada veem além de incertezas. Não é um acaso que Manuel de Oliveira tenha se inspirado na trilogia da escritora portuguesa Augustina Bessa Luiz, também ela muito voltada para o sagrado, em estreita relação com as inquietações da alma humana, e cujo título é justamente O Princípio da Incerteza. Esse termo, princípio da incerteza, tem origem no campo científico da física. Cunhada por Heisenberg, valeu ao físico alemão o Prêmio Nobel de Física de 1932 por ter criado a mecânica quântica. E, segundo esse princípio, a posição exata de um elétron no núcleo atômico, em dado momento,
não poderia ser determinada com certeza, mas apenas dentro de certa probabilidade. Mas, além de alcançar uma das principais premiações mundiais para reconhecimento de pessoas que desenvolvem trabalhos, ações e pesquisas em benefício da humanidade, Heisenberg conquistou incertezas sobre seus próprios princípios, sobretudo quanto a uma possível colaboração com o regime nazista da Alemanha de Hitler, que poderia ter significado uma tragédia ainda maior do que a que se viu. Estamos aqui tateando no campo das incertezas, e como em todas as relações humanas, e não somente no núcleo atômico, o que predomina é o incerto. Para além da revolução científica, que esse princípio pode ter significado, interessa-nos a apropriação literária e cinematográfica que dele se fez, no caso, por Agustina Bessa Luiz, na trilogia O Princípio da Incerteza, constituída pelos romances Joia de Família, de 2001, A Alma dos Ricos, de 2002, e Os Espaços em Branco, de 2003, e por Manuel de Oliveira, que adaptou para o cinema os 2 primeiros livros da trilogia, intitulando-os, respectivamente, O Princípio da Incerteza, que originou o filme de 2002, que foi indicada para a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes, e Espelho Mágico, de 2005, indicado para o Leão de Ouro do Festival de Cinema de Veneza. Tanto na trilogia de Bessa Luiz, quanto nos 2 filmes de Manuel de Oliveira, paira também a incerteza como resultado de transformações profundas por que passa a sociedade portuguesa contemporânea. A alma humana, nesse contexto, busca certezas impossíveis e arrasta os personagens para desfechos que não poderiam ser outros, a não ser a frustração. Espelho Mágico tem início num presídio, onde cumpre pena o José Luciano, interpretado por Ricardo Trepa, e seus interlocutores são o diretor da prisão, um comissário de polícia e um assassino que matou toda a família, menos a irmã, por quem estava apaixonado. O cenário seguinte é uma mansão que tanto pode nos encantar quanto nos assustar. A beleza dos jardins e a suntuosidade interna atraem ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, denunciam um cenário de risco iminente. É como se algo estivesse prestes a acontecer. Os espaços muito amplos da propriedade em que se construiu a casa se opõem ao vazio de pessoas que o possam ocupar. A ambiguidade dos cenários, de um lado, um presídio, de outro lado, uma mansão, é povoada por personagens de valores também dúbios. Tudo gira em torno de Alfreda, que é interpretada pela Leonor Silveira, que é uma senhora rica e dona da mansão, onde vive com o marido, Bahia, interpretado por João Bernardo da Costa, que fez fortuna no Brasil, mas não se sabe em que atividade. Pelo menos não fica claro isso nem no livro, nem no filme. A personalidade de Alfreda oscila entre certa modéstia e desprendimento no estilo de vida, apesar da riqueza que a cerca, e a obsessão pelo encontro com a Virgem Maria, que seria rica como ela, segundo os evangelhos apócrifos. Bahia aparenta ter propósitos elevados de vida, utilizando sua riqueza para promover jovens músicos e tentar descobrir um talento, mas ele negligencia seu papel de marido na atenção às necessidades físicas e psicológicas da esposa. Não há, entre eles, interesses comuns. Não há vida sexual, daí porque Alfreda se ressente imensamente de não poder ser mãe, como a Virgem, e não há sequer grandes diálogos. É muito emblemática a cena em que, já com a saúde bem comprometida, Alfreda é abordada pelo marido, muito preocupado, que lhe pergunta: "O que eu posso fazer por você?" Ao que ela responde: "O que você já faz." "Mas eu não faço nada", responde-lhe o Bahia. E de novo ela: "Não haveria nada mais que você pudesse fazer." A serviço dela trabalha na casa José Luciano, homem jovem, bonito, que esteve por 2 anos no seminário, mas agora é recém-saído da prisão, acusado de ter participado de um incêndio criminoso numa boate que também funcionava como prostíbulo.
Sabemos disso mais pelo filme de 2002 e pelo primeiro volume da trilogia do que propriamente pelo Espelho Mágico. Sua personalidade se divide nessa face de delinquência e violência e numa outra em que constelam valores religiosos. Amor pela mãe, gratidão pelo irmão, sensibilidade no trato com a senhora que sofre. E esses dois lados convivem aparentemente sem grandes conflitos para o personagem, que não vacila em participar de um tipo especial de golpe. Assim nasce um trio de falsários que planeja encenar a aparição da Virgem Maria para Alfreda, mas paradoxalmente o golpe se reveste de um objetivo nobre, que é buscar diminuir o sofrimento de Alfreda, realizando seu maior sonho, que é encontrar a Virgem e poder conversar com ela como amiga. O fio condutor da trama é a religiosidade de Alfreda, que se cerca de religiosos e estudiosos dos textos sagrados, com quem toma conhecimento da existência dos evangelhos apócrifos, onde se diz que Maria era uma senhora rica, educada no templo e herdeira de um nome e de uma fortuna. Essa informação muda o rumo da vida de Alfreda. Se antes ela já desejava, desde os seus 11 anos de idade, que a Virgem aparecesse para ela lá na escola de freiras, agora isso se torna a razão de sua vida. Ela conclui que, sendo ambas ricas, bem educadas na fé e virgens, nada mais lógico que Nossa Senhora a escolhesse para sua aparição, em vez dos 3 pastorzinhos de Fátima. Vivendo em função dessa espera, Alfreda aceita tratar do assunto com personagens de opiniões divergentes, uns alimentando a fantasia irrealizável e outros agindo em sentido contrário. É como se estivéssemos a assistir a uma cena de um anacronismo barroco, em que se manifesta na alma humana uma inquietação, uma inconformidade da personagem e seu conflito do corpo e da alma, da razão e da fé, dualismo e contradição, 2 características muito marcantes do barroco, e isso vai levá-la à antítese vida e morte, e no limite, à brevidade da sua existência. Nesse dualismo contraditório, Alfreda se apega ao desejo insano de ser escolhida para uma aparição de Maria e utiliza o pretenso raciocínio, pensamento lógico para justificar sua vida e sua morte. E aí tem um trecho que é do livro e do filme, nas palavras de Alfreda, o seguinte: nunca estive no mais perfeito juízo. Não sei por que isso não me há de acontecer. Se Nossa Senhora foi rica e bem educada, é natural que atenda o meu pedido. É um convite que lhe faço e ofereço-lhe toda a comodidade. Em vez de me aparecer em cima de uma árvore, abro-lhe as portas da minha casa, onde podemos conversar à vontade. A única certeza que Alfreda vislumbra, enfim, é o desejo que dá sentido à sua vida. Uma vez não atendido, a morte é o que resta. A morte é outro tema relacionado ao religioso na estética de Manuel de Oliveira. E é lá precisamente onde o visível e o invisível se encontram. Muito recorrente nos seus filmes, a morte é a inevitável realidade das coisas reais que só o cinema, como arte privilegiada, segundo ele, pode fazer voltar sob forma de mito. Aspas para Dela. Na verdade, a realidade morre e para substituir, aliás, para subsistir, é preciso que volte sob a forma de um mito. Isso sim permanece, como concluiu Dela. O cinema registra e guarda formas exteriores de qualquer coisa que já morreu, mas cuja obra é, pelo menos, possível aprisionar. E assim termino essa segunda parte e passo a palavra ao Biagio. Vamos terminar a terceira parte que a gente escreveu, na verdade são conclusões, são 2 pagininhas apenas, se chama Atravessando o Espelho. Na célebre primeira carta aos Coríntios, São Paulo propõe uma dramática e, ao mesmo tempo, poética imagem do espelho.
Agora vemos as coisas através de um espelho por enigmas, mas um dia as veremos face a face. Segundo Paulo, o espelho mostra o mistério das coisas que agora é ainda incompreensível e não pode ser conhecido com certeza, mas há algo que eu posso indicar ou insinuar. Longe de ser simplesmente um juízo sobre um momento de crise, catástrofe e mudança, durante o qual São Paulo se referia, escrevendo aos Coríntios, a metáfora do espelho, que releva enigmas, é interessante para tentar fazer um passo a mais no conhecimento da estética do realizador português. Com razão, Lupe Belo escreve que Oliveira não acredita exatamente na capacidade do cinema para revelar o mistério da realidade. Acha que a realidade inspira a ficção e que o cinema, como arte ficcional, que é, só pode mostrar o que das coisas se vê, mas nunca o que elas eventualmente são. Segundo Lupe Belo, esta seria a definição magnífica, ao meu ver, a ontologia do acto cinematográfico no cinema de Oliveira. Pois, cito, aquilo que o cinema pode revelar, através dos seus ritos e formas, é apenas a presença fantástica deste mistério. Não é dado ao cinema qualquer possibilidade de nele penetrar, de favorecer o seu conhecimento. É uma reflexão de grande realismo e objetividade, sem necessidade de fazer do cinema, ao meu ver, um intermediário metafísico, depositário dos grandes segredos existenciais. O cinema é uma forma fantasmática, como diria Aby Warburg, da capacidade expressiva do sujeito de imaginar-se o mistério. Manuel de Oliveira é consciente que na vida há sempre algo escondido, de enigmático, e que o cinema está à procura do fantasma de uma realidade definitiva, mas que sempre fantasma ou fantasmática é. Oliveira é direto e claro em uma das suas respostas à conversa com Becky Parsi sobre o argumento religioso e sobre Deus. Diz o diretor, Deus nunca se mostra, permanece sempre desconhecido. O que vemos de concreto é o mundo e o universo. Sim, certamente, só há a graça, só há a fé. Na tradição iconológica, o espelho é entendido como uma imagem ambivalente que, dependendo do contexto em que se insere, remete a múltiplos significados, até opostos entre si. Em espelho mágico, o espelho é usado como um elemento mágico, pois por meio das imagens que nele se refletem, e também de outras que são projetadas, o cinema permite vislumbrar o tempo, sua passagem definitiva, sua possibilidade a ser retomado, como faria Proust em sua recherche, por meio de investigação estética. Numa das cenas iniciais, Alfreda e Noêmia, sua irmã, são refletidas no espelho do quarto, enquanto relembram o período em que estudaram no colégio de freiras. É uma cena emblemática, ao nosso ver. Não vou mostrar para não perder tempo, mas depois a gente talvez coloque um pequeno frame para a publicação. O cineasta português consegue representar aqui o tempo, além de fotografar o impossível, isto é, o passado. Diante de um espelho que reflete no presente e o passado, também o observador atravessa o fotograma e parece penetrar o espelho, subjugado pela evocação das meninas na escola. O invisível se manifesta, assim, momentaneamente em toda sua precariedade e ilusão. Porque o cinema é esse espelho mágico, instável, frágil, mas necessário, porque produtor de hipóteses sobre o significado da realidade, visível e invisível. Como a João e Alice de Lewis Carroll, em Através do Espelho, no mundo invertido que Alice encontra, além de seu quarto, vale só uma regra: acreditar no impossível. Alice aprende em seu mundo, além do espelho da aparência, que só se encontra se ela se perder e se arriscar. Mas, além de Alice, poderiam também relembrar o mito de Perseu, o qual, para não ser petrificado pela medusa, observa e se movimenta com a ajuda de um espelho mágico. E Oliveira explora religiosamente o potencial simbólico do espelho. Em outra cena do filme, ao circular pelo cômodo e se ver refletida várias vezes numa sequência de espelhos, Hilda, a enfermeira que cuida de Alfreda acamada, exclama a todo momento, olhando para o espelho do quarto: eis a inefável presença de nosso inevitável eu. Aí entramos um outro fenômeno religioso do cinema oliveriano que espera do espectador um encontro, uma resposta, uma recepção particular. Diz Maria do Rosário Lupi Belo:
Para Oliveira, a palavra é carne, tão física e concreta como qualquer imagem. Ver a palavra é ver o logos, a ordem dinâmica, a imagem do significado encarnado no próprio ecrã, o qual é, como ele sempre diz, imaterial. Mas ver o seu cinema é também ver a luta entre essa ordem verdadeira e a tentativa permanente da sua subversão. Para concluir, a religiosidade do cinema de Manuel de Oliveira se atesta justamente num desassossego, não num apaziguamento de desejos ou das inquietudes existenciais. O visível e o invisível são linhas dinâmicas na perspectiva religiosa do diretor português, animado por uma inquietude crítica de natureza vital, não duvidosa ou radicalmente cética. Me vem à mente um fragmento do diário de um escritor italiano que eu gosto muito, Cesare Pavese, não sei se vocês conhecem, que em um diário chamado Il mestiere di vivere, Ofício de Viver, ele diz uma coisa fantástica, a meu ver. A inquietude é mais verdadeira e cortante quando perturba um assunto habitual. E nós também saímos inquietos e perturbados do espelho mágico de Manuel de Oliveira, sempre e jamais conseguimos entrar. Nós terminamos aqui, acho que conseguimos fazer o possível para terminar num tempo hábil. Muito obrigado pela escuta, pela atenção de vocês. Muito obrigada aos dois, Biagio e Ana, deixaram aqui imensas pistas e sugestões no ar, é realmente também um filme muito, muito interessante e muito adaptado à temática que queremos tratar, não é? Com estes nossos seminários e com o livro, por isso, como temos só 10 minutinhos para deixarmos dois para o aviso final, estes 10 minutos, não sei se a Conceição ou o Sérgio querem colocar alguma questão ou algum comentário, fazer algum comentário. Eu queria Sérgio. só, primeiro queria agradecer este excelente trabalho. Se calhar aproveitava, quando nós estamos a terminar os seminários, aproveitava só para tentar ligar aquilo que foi apresentado com outras questões que surgiram noutras sessões. E para mim foi muito interessante esta leitura em torno de dualidades, nomeadamente do invisível e do visível. E eu lançava só a questão de que uma das dualidades, ou tensões, ou relações, não propriamente oposições, que foram aparecendo muito nos seminários, foi a relação entre a transcendência e a imanência. E, portanto, eu deixava só esta sugestão de vocês tentarem também articular um pouco aquilo que disseram, porque há uma relação muito forte, não é? Também não é propriamente uma expressão que vocês tenham utilizado, ou as expressões que vocês tenham utilizado, mas eu acho que tem uma forte relação com muito daquilo que disseram. Sérgio, eu começo não é tanto uma resposta quanto um começo de diálogo, na verdade. Quando trabalhamos sobre espelho mágico, conscientes que vocês, que são portugueses, a meu ver, conhecem muito mais do que a gente, a perfeição também, o cinema de Manuel de Oliveira, mas nós pensamos que não a visibilidade, o visível e invisível no cinema, mas também na estética do cinema e da fotografia, não pode ser pensada apenas como um binômio, uma dualidade, que eu acho que eles são justamente se interpenetrando. E justamente o cinema de Oliveira, até pelas citações que eu tentei fazer, a Ana também, né? Não estamos considerando isto como dois âmbitos que não dialogam, que estão se contrapondo. Pelo contrário, eu acho que a grandeza de cineastas como a de Oliveira é justamente que a gente percebe através da linguagem do cinema a dificuldade de poder dizer tudo e quase nada a dizer, né? Como a imagem possui essa capacidade de captar no concreto algo que é invisível, algo que não pode nem ser verbalizado, né? Isto é um pouco a minha leitura, né? Mas muito obrigado, viu? Conceição, não sei se querias dizer alguma coisa? Ou... Sim, ok. Não, não tenho nenhuma questão, é apenas também um comentário.
Gostei muitíssimo da apresentação e gostei de ouvir, e principalmente também talvez venha um pouco na linha do que disse o Sérgio, mas diferente, que é, achei muito interessante esta teorização e considerações sobre a estética e sobre a narrativa à luz do que é o mistério, não é? À luz do que não é visível, do invisível. E acho que se complementado, porque aqui talvez não houvesse tempo depois com imagens ou fotogramas, quer dizer, do filme, concertos do filme, isso ainda se tornará mais claro. E, mas era apenas isso, achei de facto achei profunda essa teorização. E só senti, gostava de ter visto, lá está, gostava de ter visto, mas também não havia a possibilidade, provavelmente. Sim. Bom, muito obrigado, né? Sabe, estava pensando enquanto estava dizendo sobre teorização, e você disse à luz do mistério como invisível. Aí eu relanço outra questão. E se o mistério, graças à imagem do cinema ou da arte em geral, fosse também perceptível, visível, não só limitado a algo que não visibilizamos. Eu me perguntei isso assistindo o filme de Manuel de Oliveira, porque ele brinca com essa questão, né? Que o mistério talvez fosse ser visibilizado, permanecendo sempre no seu caráter ontológico de invisível, né? Senão não seria nem mistério. Não sei se... Sim, eu penso até que o Biagio referiu exatamente isso, porque ele referiu esta ideia do Manuel de Oliveira de que os abismos não se podem filmar, sugerem-se. E, portanto, é através das Exatamente. sugestões que se capta a percepção possível desse mistério, não é? Portanto, se vai tornando perceptível. Muito obrigado. Bom, talvez ainda dê 2 minutos para fazer também mais uma brevíssima reflexão e também repetindo o que disseram os outros, que gostei imenso de vos ouvir. Mas sobre esta questão também dessa espécie de dois lados que se vão fecundando mutuamente, não é? Que vão interagindo, que é também do possível e do impossível, quer dizer, começo com a citação do Solage, não é? A tal questão do objeto, se pode ou não ser captado, ou se é, no fundo, impossível captar aquilo que se fotografa, e depois, saltando para outra dimensão, que foi a Ana que referiu, que é a questão do desejo, quer dizer, parece que, será que o desejo é realizável, não é? Que é possível que o desejo se cumpra, não é? O desejo pleno, não apenas os vários desejos, não é? Mas o desejo na sua totalidade e, portanto, a questão também da morte, se a morte é a resposta total ao desejo total, e porque eu concordo com isso que o Biagio estava a dizer, que ele brinca um pouco com estas alternâncias, não é? E por isso cria esta sensação de inquietação, porque estamos permanentemente a ter que ponderar dois lados, não é? Estamos permanentemente a ser chamados quase a uma posição, a uma decisão, não é, pessoal? E por isso não sei se dá tempo também para dizer um bocadinho sobre isto, como é que é? É um cinema que nos deixa. Como é que é esta questão? Como é que ele lida com a questão do possível, impossível, de desejo que se realiza, que não se realiza, de uma maneira, digamos, positiva ou nem tanto? O que é que vos parece? Olha, professora, a respeito disso, eu fiquei pensando um pouco também sobre o que o professor Sérgio falou de imanência e transcendência, mas durante a sua fala e durante a fala do professor Sérgio, eu só conseguia ver isso na figura da personagem Alfreda, né? Alfreda queria resolver uma questão metafísica, uma questão religiosa, enfim, um desejo, vários nomes a gente pode dar. E me parece que no cinema de Manuel de Oliveira, no caso específico do Espelho Mágico, uma vez que ela não conseguiu que, com o próprio desejo, a Virgem aparecesse para ela, ela foi ao encontro. Então, eu entendo que essa transcendência e imanência se resolve aí com a morte,
porque ela parte, ela simplesmente vai, ela vai em busca da solução desse desejo dela e dessa transcendência e imanência em que ela vivia, né? Ela vivia no limiar dessas coisas, desejando algo que, em realidade, não seria provável. Não gosto de usar a palavra possível, mas não seria provável. E então, me parece que no cinema, neste filme, se resolve com a morte. Não sei se respondi bem a sua questão, Sim, mas sim, 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 e acho muito razoável essa hipótese, porque também tem muito a ver com a estética oliveriana, não é? A morte como porta, não é? Ele dizia que a morte é uma porta, e portanto é a possibilidade de dar um passo nessa direção, não é? Nesse sentido, acho que É, sim, é Biagio. eu diria assim, não é uma morte, como posso dizer, que tem a última palavra de toda forma, porque é uma morte que realiza um desejo. Então, assim, como porta, é muito bonita essa visão que tem o Manuel de Oliveira. É, é claro que como para poder representar a teu desejo, isso é impossível, né? Como se faz para representar um desejo? Né? A não ser por alusões, a não ser por espécie enigmática, como dizia São Paulo, né? Então, eu acho que é verdade. Aqui se conclui com a morte, mas eu acho que o filme, o cinema de Manuel de Oliveira, ele nos deixa sempre esse como um desejo que vai ser satisfeito, quem sabe como e quando. Deixa essa abertura gigantesca, que não é só a morte. Até o cinema é essa tentativa de figurar o desejo, né? Pelo menos no que eu conheço. e de novo o mistério, E quê? Não porque percebi, Ana? e de novo figurar o mistério, Ah, porque sim, sim, claro, claro. Alfreda dedicou toda a sua vida a esse objetivo e morreu em função disso, vamos dizer assim. Mas ela vai realizar de fato o grande desejo de encontrar a Virgem? É um mistério. Uhum, De novo, é um mistério. sim, sim. É verdade. Muito obrigada aos dois. Acho que foi mesmo certeira o tipo de perspectiva que trouxeram, com novidade, eu acho também, para para estes nossos debates, para as reflexões que temos vindo aqui a fazer, e por isso é um contributo muito válido. Muitíssimo obrigada. Depois, claro que importante será ver o texto completo, não é? Quando for publicado. Mas eu penso que esta ideia de podermos encontrar-nos mesmo que por um tempo breve é sempre muito boa. E por isso passo aqui agradecendo muito aos dois, passo a palavra ao Sérgio para nos avisar em relação ao passo seguinte. Muito obrigado. Nós não temos informação neste momento, portanto, a próxima sessão será a última e nós depois enviaremos informação por e-mail, mas ainda não temos mais informação do que isso. Não temos ainda a data, nem a hora. Enfim, a hora será a mesma de sempre, mas data não temos. Depois enviaremos essa informação atempadamente, portanto, tenham atenção. Entretanto, depois vamos também colocar online o vídeo desta sessão, como temos feito. E pronto, mais uma vez agradecer ao Básio e à Ana pela participação neste nosso projeto e despedia-me. Muito obrigado. Muito Obrigado. obrigada aos dois. Boa Continuação tarde, de bom boa noite para trabalho. você que Até está em breve. Portugal. Tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. Muito obrigada, tchau. Obrigada, Ana. Tchau. Adeus.